Primeira carta de Paulo aos Coríntios. You are worthy, you are worthy, you are worthy. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós, que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é o fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus mais forte do que a força humana. Aleluia! Glória a Deus. Você pode se assentar. Olha para o irmão que está ao seu lado e fala assim: você é doido. Você é louco. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Nós somos doidos e loucos. Gente, tem bastante lugares disponíveis. Se assente, por favor, você não precisa ficar de pé. Hoje nós vamos falar um pouquinho. Jesus. Sobre a centralidade da cruz. Se eu perguntasse para você hoje, o que acontecerá com você naquele último dia? Quando você encontrar com Jesus, quando você estiver face a face, frente a frente, com o Criador dos céus e da terra, o que vai acontecer com você? Qual seria a sua resposta? Quando nós ver Ele face a face. Irmãos, todos nós veremos Ele face a face. Deixa eu falar de uma forma diferente. Todo mundo, todo ser humano, desde quando Adão foi criado, até quando Jesus voltar, ou quando Ele estabelecer o seu reino e fazer novos céus e nova terra, todo ser humano terá um momento, um último momento, diante do supremo juiz, chamado Jesus Cristo. Todos nós. O crente, o budista, o muçulmano, os hindus, aqueles que praticam yoga. Eu não vou começar por essa área, depois um dia eu vou ensinar sobre isso. Esses dias eu fiquei sabendo que crente está praticando yoga, um dia eu vou começar a ensinar sobre isso. Mas é brincadeira, é só para você ficar com a pulga atrás da orelha. Um dia, todos nós estaremos face a face com o Senhor Jesus Cristo. E se eu perguntar para você, o que vai ser o fator definitivo? O que vai definir se você vai ser aceito ou se você vai ser rejeitado? Essa pergunta, irmãos, é tão básica e também tão profunda. Porque eu sei que se eu perguntasse realmente individualmente para cada um de vocês, todos teriam uma resposta talvez similar, mas diferentes ao mesmo tempo. Alguns falariam para mim: pastor, é porque eu fui uma boa pessoa aqui na terra, e eu fiz tantas coisas boas, eu fui honesto, e eu ajudei as pessoas, e alguns olhariam para mim e falaram: porque eu sempre ajudei o próximo, e coloquei o próximo
à frente de mim mesmo. Outros têm a audácia de falar, foi porque eu levantei a mão, fiz uma oração e aceitei Jesus. Isso tudo talvez faz parte da resposta. Mas a única resposta suficiente, satisfatória para essa pergunta, o porquê que você seria aceito por Jesus, se encontra na loucura da cruz. Pensei que ia ser tanto glória a Deus agora, tanto aleluia. Vocês estão acordados ainda? Estão extasiados pelo louvor, é isso? A cruz é a única razão de nós sermos aceitos por Deus. É a única razão. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala, olha, a cruz é loucura para os que se perdem. Você já pregou para alguém, e ele olhar para você, e ele fala, você é doido? Como assim um homem, Deus, desceu do céu, em forma humana, e foi morrer numa cruz, e através dos seus... Como? Você é doido? Porque a cruz para os que se perdem é loucura. Mas a cruz para aqueles que já entenderam, já foram iluminados, para os salvos, ela é poder de Deus. E quando nós lemos esse texto, as pessoas acham assim, a cruz é poder para salvar, para curar, para libertar, a cruz é poder para eu entrar lá no território de Satanás e restituir tudo que ele me tomou. E realmente ela tem esse efeito também, mas não é o que o texto está falando. O que ele está falando aqui de um poder específico que não é encontrado em nenhuma outra coisa na face da terra. Irmãos, nós estamos vivendo uns anos de igreja, a igreja global, que já não se prega mais sobre a cruz, já não se prega mais sobre Calvário, já não se prega mais sobre um Cristo crucificado. Nós falamos muito do Cristo ressurrecto, glorioso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, e Ele é. Mas Ele só se tornou Senhor dos senhores porque primeiro Ele se tornou crucificado. Filipenses fala que porque Ele venceu, porque Ele cumpriu a sua missão, foi-lhe dado um nome que está acima de todo nome. Foi porque Ele morreu numa cruz que Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. E um dia sim todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Mas foi o poder da cruz que deu a Ele autoridade nos céus e na terra. Aleluia! O Evangelho tem se tornado um evangelho de autoajuda. Como podemos melhorar os nossos sentimentos? Como podemos melhorar os nossos esforços? Qual a estratégia que eu vou usar? Qual será a estratégia da semana para eu crescer o meu negócio? Para eu mudar o meu casamento? E começamos a usar estratégias humanas, querendo misturar o evangelho com estratégias humanas. Irmão, preste atenção, o que nós precisamos é encontrado na cruz, e somente na cruz. Pastor, qual a estratégia para eu realizar o meu sonho? Como que eu vou alcançar o meu alvo? E nós começamos a misturar estratégias humanas, ensinamentos humanos, naquilo que nunca foi humano, naquilo que é divino, aquilo que é loucura para a sabedoria humana. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele falou, olha, para os humanos, para os gregos, para a sabedoria da Grécia, isso é doideira, é loucura, irmão. Eles vão chamar vocês de doido, mas para nós é poder de Deus, porque Ele tira o maior pecador das garras de Satanás e os faz assentar no meio de príncipes. É poder de Deus. Então o Evangelho nunca foi sobre aquilo que Cristo pode me dar. Na verdade, o Evangelho é sobre aquilo que Ele já me deu. Ah, não, Jesus. Ei, Jesus. O Evangelho não é sobre bênçãos que Ele ainda me dará. O Evangelho é sobre a bênção que Ele me deu pendurado numa cruz. A centralidade do Evangelho continua sendo a cruz e o Salvador que se entregou numa cruz por mim e por você. É a cruz, irmãos. É a cruz, foi na cruz, foi na cruz. Esses dias eu estava na casa do Adriel e ele começou a cantar. Lá veio as memórias, né? Foi na cruz
que ele conquistou a maior bênção, o maior livramento, a maior promessa, o maior presente que ele nos deu foi na cruz que ele morreu, foi na cruz que o unigênito de Deus morreu para se tornar o primogênito de muitos. Foi na cruz que ele deu acesso a mim e a você, a um Pai celestial. Foi na cruz que o véu foi rasgado de alto a baixo. Foi na cruz que ele olhou para mim e para você e falou: está perdoado, está pago, tetelestai, está consumado. Foi na cruz. A cruz continua sendo a centralidade, o centro do Evangelho. Aleluia! A maior bênção foi conquistada na cruz. Abra comigo Efésios capítulo 1, por favor. Jesus. Efésios capítulo 1. Ei, olha o que Paulo fala a partir do 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele não falou assim que nos abençoará, mas já nos abençoou. Antes da fundação do mundo, Deus escolheu nele, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou a ele, a Cristo, a Deus, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua graça, porque ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em quem? Em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Em Cristo fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor de sua glória, nós, o que de antemão esperamos em Cristo. Ele não irá conquistar bênçãos para nós, ele já conquistou na cruz do Calvário toda sorte de bênção espiritual. Irmãos, às vezes nós vivemos como aquele filho mais velho que está na casa do pai. Aquele filho que não entende o que tem dentro da casa do pai. Você já foi abençoado com todas as sortes de bênção que foram conquistadas na cruz do Calvário. E às vezes nós vivemos mendigando dentro da casa do pai. Mendigando. Dentro da casa do pai. Com fome. E o pai falou: eu já dei para você toda sorte de bênção espiritual. A cruz continua sendo o centro. E nós ficamos às vezes esperando bênçãos e milagres. Nós viemos para a igreja querendo às vezes barganhar com Deus. Deus, eu vou hoje adorar. Senhor, hoje eu vou levantar minha mão. Hoje eu vou cantar, Senhor, eu vou me esgoelar. Senhor, hoje o irmão que estiver na minha frente vai ouvir a minha afinação hoje. Sangue de Jesus. Tem pessoas, irmãos, que a gente tem que pedir para o Espírito Santo: Senhor, cobre meus ouvidos, por favor. Estou brincando, mas você adora, não para não. Não para não, por favor. Escute. E às vezes nós falamos: Deus, eu vou lá adorar, mas Senhor, eu preciso sair com a minha bênção. Senhor, eu preciso sair com aquele milagre. Senhor, eu preciso. Irmão, adoração não é barganha. Você não vem adorar pelo que ele vai fazer, você vem adorar pelo que ele já fez. Você vem adorar pelo aquilo que ele já fez naquela cruz, pendurado num madeiro, aquele madeiro maldito. A cruz era uma morte maldita, amaldiçoada. E ele se tornou maldição por nós. Eu amo um texto que está em Gênesis capítulo 15. O Senhor aparece a Abraão e fala assim: Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão. Aí no próximo versículo Abraão diz assim: Senhor, e o que o Senhor vai me dar? Irmão, não, deixa eu fazer você entender isso. Deus aparece para Abraão e fala assim: Abraão, eu sou o teu presente. Eu sou o teu galardão. Eu sou aquilo de melhor que você vai ter. Aí Abraão vira para o Senhor e fala: Senhor, então o que o Senhor vai me dar?
Às vezes nós temos a síndrome de Abraão no capítulo 15. O Senhor está se entregando para nós, Ele está se revelando para nós, Ele está nos levando nas profundidades do Espírito, e nós viramos para Ele: Senhor, o que o Senhor vai me dar? Ele falou: eu já te dei, eu já dei a mim mesmo para você, por você, eu já me entreguei para você. Irmãos, it's gotta be a mind shift, tem que ser uma mudança de mente, uma transformação da mente. Eu não vim buscar o que Ele pode me dar, eu vim buscar o que Ele já me deu, a Ele mesmo, a esperança da glória, a plenitude de Deus, a glória de Deus expressa em Jesus Cristo. Ele me deu a Ele mesmo. E sabe por que isso acontece? Porque existe uma necessidade, irmãos, de crescimento e amadurecimento do povo de Deus. Uma necessidade de nós realmente conhecermos a palavra. Porque eu não quero culpar todos, eu quero culpar os que ensinam. Porque nós fomos ensinados durante muito tempo, e ainda somos algumas vezes, que nós viemos à igreja para conquistar coisas. Nós viemos à igreja para receber bênçãos. Nós viemos à igreja para que Deus dê um trabalho novo, um carro novo, uma casa. Então nós somos ensinados dos púlpitos. Então a culpa vem dos púlpitos, sim, vem do ensinamento. Mas a culpa também vem da ignorância. Essa palavra ignorância é não ter conhecimento, ok? Porque eu sei que lá no sul, ignorante, a gente chama alguém grosseiro, e não é isso. Vem da ignorância do povo de Deus sobre a palavra de Deus. Nós precisamos ter um crescimento e um amadurecimento na palavra de Deus, para pararmos de viver em expectativas e começarmos a viver a realidade. Nós vivemos muito de expectativa. Esse ano eu vou fazer isso, e esse ano eu vou conseguir, esse ano eu vou ler a Bíblia toda, mas aquela expectativa nunca se torna realidade. Esse ano eu vou conhecer o Senhor como nunca antes, vou buscar o Senhor como nunca antes, mas essa expectativa nunca se torna realidade. E entra ano e sai ano e nós vivemos a mesma realidade e colhemos os mesmos frutos. Plantamos as mesmas sementes e colhemos os mesmos frutos. Será que só eu que sou assim? Estou falando de mim mesmo aqui, gente. Eu creio que Deus quer nos dar um novo entendimento. Deus quer abrir a nossa mente e mudar a nossa mente. Uma consciência da necessidade de conhecer esse livro aqui, ó. Porque um dia, quando nós chegarmos no céu, ou se nós todos chegarmos lá, um dia, nós temos que ter essa convicção, irmãos. É até amedrontador, às vezes, quando eu converso com alguém, ele não tem certeza da sua salvação. Por isso que eu brinquei dessa forma. Tem pessoas que não têm certeza da sua salvação. Tem pessoas que não sabem se tem um relacionamento com Deus ou não. Essa palavra aqui é o que nos dá convicção da nossa salvação. A certeza da nossa salvação, do nosso relacionamento com Deus. Existem pessoas que ainda nunca leram este manual. Pessoas que não conhecem o que está escrito aqui. E aí nós ficamos vivendo do que os outros gotejam em nossas bocas. Das gotinhas que saem dos púlpitos. Das migalhas que caem da mesa. Enquanto Jesus tem um banquete preparado para nós, a sua palavra. Irmão, na sua casa contém... Jesus, existe um banquete nessa palavra para você. E às vezes você come das migalhas de pregadores. Das migalhas, mas pastor, a sua função não é ensinar. Sim, eu vou ensinar, mas irmão, imagina quanto tempo, uma eternidade talvez, para poder ensinar toda a Bíblia. Porque imagina, eu tenho que aprender primeiro para depois ensinar para vocês. Deus vai começar a batizar um povo, levantar um povo apaixonado pela sua palavra, que não tem dúvidas da sua posição em Cristo, daquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, que vai voltar a colocar a cruz como centro do Evangelho. Irmãos, não é apenas ler a palavra, ouvir a palavra, mas é a aplicação da palavra. Eu contei uma vez aqui um testemunho, que eu ouvi há algum tempo atrás, de um missionário americano que foi para a China pregar o Evangelho. E quando ele chegou na China, ele teve que andar de trem por alguns dias, e colocaram ele dentro de um apartamento bem pequenininho, para que ele pudesse pregar o verdadeiro evangelho aos chineses. Porque você sabe que o governo chinês, ele não permite a pregação do evangelho verdadeiro. E levaram ele escondido, colocaram ele dentro de um apartamento, e ele ficou ali 3 dias esperando.
E depois de uns 3 dias começaram a chegar um monte de pessoas chineses e entraram naquele apartamento. E cada um deles vinham e sentavam no chão, não tinham onde sentar. Sentavam-se ao chão para ouvir aquele missionário pregar. E aí quando ele perguntou, o que vocês querem que eu faça por vocês? Eles falaram, ore para que Deus nos dê a liberdade que vocês têm nos Estados Unidos. A liberdade de pregar a palavra, a liberdade de ir para a igreja, a liberdade de ter uma Bíblia. E ele falou, eu não vou fazer essa oração. Aí eles perguntaram, por que você não vai orar? Ele falou, eu não vou orar, porque nos Estados Unidos nós temos acesso a todas as igrejas, temos carros para ir às igrejas, mas as pessoas não conseguem ter uma frequência e uma constância na casa de Deus. Aqui vocês andaram 3 dias de trem para virem me ouvir. Nos Estados Unidos, todos os americanos, ou a maioria deles, tem Bíblias em casa, mas ninguém abre a sua Bíblia para ler a palavra de Deus. Aqui vocês chegaram, irmãos, o lindo desse testemunho, quando eles chegaram e começaram a ler, se eu não me engano, era João. Um recitava um capítulo, o outro recitava outro capítulo, o outro recitava outro capítulo. Eles memorizaram os capítulos de João, para que quando eles se reunissem, cada um pudesse recitar um capítulo. Aí o missionário falou, eu não vou orar, porque lá nos Estados Unidos muitos têm Bíblias, mas não abrem a palavra de Deus. Aqui vocês não têm Bíblias, mas vocês guardam a palavra de Deus dentro do coração de vocês. Ele fala, nos Estados Unidos as igrejas têm cadeiras confortáveis, ar-condicionado, aquecedor, mas as pessoas reclamam. Vocês vieram de 3 dias de trem, estão sentados num chão duro para ouvir a palavra de Deus de um missionário que nem consegue se expressar bem na língua de vocês. Eu não vou orar, eu vou orar para que os Estados Unidos se torne igual vocês. Eu vou orar para que Deus levante um povo apaixonado, que não está preocupado com conforto, não está preocupado com distância, mas que tem a palavra no coração e se apaixone pelo Deus da palavra. Amém. Aleluia! Ei! Deus está levantando um povo com entendimento da palavra de Deus. Um povo que não é mais consumidor, nós temos feito consumidores. Consumidores é aquele assim, eu vou lá, se não me der algo que eu quero, eu não volto mais. Se não tiver algo de bom, se a pregação não for bom, eu não volto mais. Se o louvor errar uma nota, eu não volto, porque é consumidor. Mas Deus não está querendo consumidor, Deus está buscando adoradores. Ele busca adoradores. Adoradores é aquele que fala assim, ó, eu vou lá me entregar para Ele. Eu sou o sacrifício vivo, santo e agradável. Eu vou me entregar. Ai, mas o que eu passo? Não importa, eu vou me entregar. Ah, mas o que? Não importa o que estão cantando. Eu vim me entregar. Eu vim entregar a minha vida a Ele. Por quê? Porque Ele um dia Ele morreu na cruz por mim. Aleluia! Glória a Deus! Deus está levantando um povo que pratica a palavra. Tiago capítulo 1 fala assim. Vá comigo para Tiago capítulo 1, por favor. Ei, Jesus. Jesus, I love you, I love you, I love you, Jesus. Tiago capítulo 1, a partir do 22, diz assim. Sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Vamos parar aqui. Aquele que só ouve e não pratica, engana a si mesmo. Gente, Deus diz, venda as mentes agora, o coração, Senhor. Tira as escamas dos olhos. Irmãos, aquele que só ouve e não pratica, está enganando a si mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no realizar. Existe uma urgência de conhecer a palavra de Deus. Existe uma urgência de praticar a palavra de Deus. Jesus falou a mesma coisa em outras palavras, lá em Mateus capítulo 7, no Sermão do Monte. Jesus falou assim, aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu vou assemelhar ele como ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí caiu a chuva, correram os rios, sopraram o vento fortemente contra ela, bateram forte, mas ele resistiu, ficou firme.
Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não pratica, eu vou assemelhar ele como um homem tolo, que construiu a sua casa sobre a areia. Aí correram os rios, caiu a chuva, socorreram os rios, sopraram os ventos, e a sua casa não resistiu. Irmão, preste bem atenção no que Jesus está falando. Os dois ouviram, os dois vinham à igreja, os dois ouviam a pregação, os dois louvavam com louvor, levantavam a mão, mas um saía da igreja e praticava o que ele ouviu. Um abria a palavra de Deus na sua casa e praticava o que ele lia. O outro só lia, mas não praticava. Ouvia, mas não praticava. Mas aí um dia, a chuva forte veio. Um dia, os rios correram. Um dia, os ventos sopraram. E aquele que estava firmado na rocha, que é Jesus, ele sobreviveu, ele resistiu. O homem inconstante é porque não pratica a palavra de Deus. A inconstância é o maior determinador de um crente imaturo. A inconstância é o maior determinante, o determinador de um crente imaturo. Mas aquele que pratica a palavra, aquele que ouve e pratica, pode correr os rios, pode cair a chuva, pode soprar o vento. Por quê? Porque a cruz é que me sustenta. Pastor, estou sem trabalho. Eu estou sustentado na cruz. Pastor, a minha família está passando por dificuldade, meus filhos, eu estou sustentado pela cruz. Escute, aquele que está fundamentado sobre Cristo, sobre a cruz, aquele que está fundamentado sobre a rocha, pode Satanás levantar qualquer vento, qualquer rio, Satanás pode soprar contra ele, mas ele não será abalado, ele vai resistir, porque ele não está afirmado sobre seus próprios pés, sobre seu próprio entendimento, mas é Jesus quem sustenta ele. Diga amém. Então Deus está levantando um povo com amor à palavra. Existe uma grande falta de amor à palavra de Deus. Eu estava lendo o Salmo 119 ontem. Quantos aqui já leram o Salmo 119? Completo. Eu vou ler alguns versículos com vocês. Abra comigo. Salmo 119, a partir do 9 diz assim, eu vou ler alguns versículos aleatórios. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O 14 diz assim, mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. O 16 diz assim, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. O 34 diz assim, dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração cumprirei. O 97 diz assim, deixa eu virar a página que o 97 está mais para frente. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Olha o que diz o 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Nós estamos lendo aqui um salmo de alguém que amava a palavra de Deus. Your word is like honey on my lips. A gente não canta isso? Mais que o mel à boca, a tua palavra ela é doce. Olha o que diz o 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. O 130 diz assim, a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. É o amor à palavra de Deus. Sabe por que a cruz saiu do centro do evangelho? Porque nós nos despegamos da palavra de Deus. Já não existe mais um hábito de lermos ela todos os dias, de sermos guiados por ela todos os dias, de sermos sondados por ela todos os dias. Irmãos, um dia quando nós chegarmos naquele lugar, quando nós chegarmos no céu, qual é a certeza da nossa salvação? Qual é a certeza que você tem Cristo dentro de você?
Porque se um dos parâmetros é aqueles que amam a palavra, eu tenho temor por muitos de nós. Eu tenho temor por muitos de nós. A palavra de Deus é uma carta de amor, escrita por alguém que ama a sua noiva. Eu estava imaginando ontem um noivo, que estava prestes a casar, mas antes de casar ele manda uma carta de amor para sua noiva. E naquela carta de amor ele fala tudo o que ele sentia pela noiva. E ele deixa diretrizes, ele deixa ensinamentos para a noiva. E a noiva não abre a carta para ler. A noiva não tem o costume de se apaixonar através da leitura. Irmão, a leitura da carta, ela causa em você um desespero pelo noivo. Ela causa em você uma paixão pelo noivo, um amor desesperado. É uma carta de um noivo pela sua noiva, é isso aqui. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aí Jesus veio e deixou tudo escrito para nós. E nós não temos degustado daquilo que Ele deixou na sua palavra. A razão que a cruz tem saído do centro do Evangelho é porque a igreja tem deixado pregadores pregarem qualquer coisa em cima dos púlpitos e não tem colocado em xeque aquilo que está sendo pregado. Nós deveríamos sair dos cultos todos os domingos, preste atenção nisso, chegar na nossa casa, abrir a nossa Bíblia e ver se aquilo que foi pregado está de acordo com a palavra de Deus. Mas pastor, é o Senhor quem está pregando, não importa. Nós deveríamos sair daqui, talvez não dá tempo durante a pregação, mas você deveria chegar em casa todos os dias, abrir a sua Bíblia e falar, vamos lá, vamos ver o que o pastor pregou, vamos ver o que os irmãos pregaram hoje, vamos ver se está de acordo com a palavra de Deus. A razão do Evangelho está distorcido da forma que ele está, é porque o povo tem aberto mão do seu direito de colocar em xeque aqueles que estão pregando. Aí qualquer um pode subir nos púlpitos, pregar baboseira, falar coisas que não tem nada a ver. E vocês recebendo e comendo e se alimentando daquilo. E ninguém chega, pastor, peraí, a minha Bíblia está falando diferente aqui. A minha Bíblia não está falando isso aí não. Irmão, eu não estou falando de você desrespeitar o pastor. Eu estou falando que você tem o mesmo entendimento que o pastor tem. O mesmo direito de ler a palavra. A carta de amor foi escrita para você também. A carta de amor foi escrita para você. O noivo não escreveu só para mim, ele escreveu para mim e para você. E você poderia chegar na sua casa e falar, peraí, vamos lá, primeira carta de Coríntios, capítulo 1, o pastor falou que a cruz é a centralidade do Evangelho, vamos ler aqui, vamos ver o que está escrito. Porque se você está numa igreja, que você não pode discordar daquilo que está sendo pregado quando é errado, corre dessa igreja, foge, sai correndo. Se o que eu prego não está de acordo com a palavra de Deus, sai correndo daqui. Não fica aqui dentro. Por favor. E me alerte também que eu preciso ser iluminado nesse caso. Eu preciso ter esse conhecimento. Mas porque a igreja abriu mão de checar as coisas, de ler a palavra, de aplicar a palavra, o evangelho tem sido distorcido. Aí Paulo chega na igreja de Corinto, lá no capítulo 1, para nós entendermos, a igreja de Corinto era uma igreja que estava no meio da cultura grega. Era uma cidade de comércio totalmente corrompida. Naquela cidade havia um templo à deusa Diana, ou Afrodite, com mais de 1000 prostitutas cultuais. Para você ter uma ideia, eu vou falar com os corintianos agora, o termo corintianizar, antigamente significa prostituir-se. Isso era corintianizar. Então você que é corintiano, mude de time, pelo amor de Deus. Um dia eu vou falar também aqui do Flamengo, não se preocupe não. Mas olha, mas é verdade, é brincadeira, mas é verdade. A cidade era totalmente corrompida. E eles queriam ser iluminados pelos conhecimentos dos sábios gregos, a filosofia. Eles queriam ser iluminados e eles se prostituíam. Para você ver no capítulo 5 de 1 Coríntios, tinha alguém na igreja fazendo a mesma coisa, se prostituindo dentro da igreja.
E aí Paulo podia ter chegado ali, e Paulo era um homem sábio, estudado. Paulo era um homem que tinha conhecimento, sentava aos pés dos melhores doutores e mestres da lei. Ele podia ter chegado ali e falado: eu vou dar uma aula de filosofia para esses caras. Eu vou aqui blow their minds, eu vou explodir a cabeça deles. Aquele emoji de cabeça explodindo, sabe? Eu vou agora colocar esse emoji aqui. Gente, eu vou explodir a cabeça deles. Paulo podia ter sentado ali confundindo os mestres. Ele podia ter falado: olha aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui como foi criado e tal. Mas Paulo chegou ali numa cidade corrompida. Paulo chegou lá em Silver Spring, Rockville, Gaithersburg. Paulo chegou lá em Maryland. Paulo chegou lá no Brasil, no meio de um carnaval. E ele falou assim: eu não quero pregar nada mais a não ser o Cristo crucificado. Irmãos, nós precisamos voltar a pregar o Cristo crucificado, a palavra da cruz. Nós precisamos voltar a pregar o poder que a cruz tem. Irmão, o que liberta o povo não é sabedoria humana, o que liberta o pecador não é conhecimento dos teólogos, o que liberta o pecador não são os coaches, é uma pregação bem simples. É um homem que era Deus, e ele foi pregado numa cruz por mim e por você, e através do seu sacrifício eu e você fomos aceitos a Deus. É a pregação da cruz. Paulo falou: eu não vim com sabedoria humana, eu não vim aqui fazer sinais para os judeus, eu vim aqui pregar a palavra da cruz, loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Ela é poder de Deus. Escute, para a sua família, você não precisa de nada mais, nada menos do que a cruz. Mas pastor, os meus filhos, pregue a cruz para eles. Mas pastor, minha esposa, pregue a cruz para ela. Mas pastor, os meus familiares, pregue a cruz de Cristo. O amor de Deus estava estampado naquela cruz. Quem olha para a cruz vê o amor de Deus. O evangelho nunca foi, irmão, sobre bênção, sobre dinheiro, mas sobre uma declaração de amor feita numa cruz. Cristo continua sendo o centro do evangelho. A cruz precisa retornar aos nossos púlpitos. A cruz precisa retornar a ser o centro do nosso evangelho, da pregação que nós temos dos nossos domingos. A cruz precisa ser o centro da minha vida e da sua vida. A cruz precisa voltar a ser o centro da salvação. Eu não sou salvo por obras, eu não sou salvo porque eu sou um bom homem, porque eu sou honesto, tudo isso vem com a minha salvação, mas eu fui salvo porque o Deus se entregou numa cruz. A cruz é a razão de eu ser aceito por Deus. Quando eu chegar naquele dia e ele perguntar: por que você está aqui? Porque um dia naquela cruz ele morreu por mim. Naquela cruz ele se entregou por mim. Paulo então chega ao Corinto e ele fala, versículo 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos ela é poder de Deus. Aí ele fala lá, corre comigo para o 21. Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Irmãos, Deus poderia falar assim: para você ser salvo você precisa dar 3 pulinhos, para você ser salvo você precisa comprar uma Bíblia, para você ser salvo, ele poderia falar isso, mas ele achou por bem você ser salvo pela loucura da pregação de um Deus que se fez homem e morreu numa cruz. Não existe outro caminho, não existe outra solução, não existe santo que salva você, não existe magia que salva você, não existe homem que salva você, não existe pastor que salva você, não existe igreja que salva você, não existe batismo que salva você. A pregação é essa, que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você. É o único meio de salvação. É a única forma de salvação. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós fazemos menção do Senhor, do nome dEle. Aleluia. Tem pessoas colocando a sua fé nos pastores. Se eu seguir esse pastor eu vou ser salvo. Ou em igreja, se eu for dessa igreja eu serei salvo. Irmão, não é a igreja, não é o pastor. É um homem que há mais de 2000 anos atrás foi pendurado no madeiro por mim e por você. É uma pessoa apenas. É só Ele. É só Ele. Ei, Jesus. Ei, Jesus. Paulo falou assim: eu não vim vocês com sabedoria da palavra,
para que não se anule a cruz de Cristo. Sabe o que acontece quando nós misturamos o evangelho com outras coisas? Nós anulamos a cruz. Quando nós misturamos o evangelho com filosofias, nós anulamos a cruz. Quando nós anulamos o evangelho, ou melhor, misturamos o evangelho com sabedoria humana, com coaching, ou com coisas desse tipo, irmãos, tudo tem o seu lugar. Até o exercício físico, Paulo falou que para alguma coisa ele serve. Se você não gosta, para alguma coisa ele serve. Vou descobrir um dia ainda. Tudo tem o seu lugar, tudo tem a sua serventia. Mas para a salvação, para o evangelho, a cruz não pode ser misturada com nada mais. Porque no momento que nós misturamos o evangelho verdadeiro, genuíno, com algo, ele se torna nulo. Ei, Jesus. Sabe porque onde que a igreja se perdeu? Porque ela começou a misturar a cruz com os santos. Ela começou a misturar a verdade da cruz com pagamento de me ajuda aí, indulgências, penitências, isso aí. Ele começou a misturar a cruz com algo mais. É a cruz com eu dar o meu dízimo. É a cruz com eu ser batizado. É a cruz com eu testemunhar. E não, irmão, deixa eu falar para você. A cruz não é para ser misturada com nada mais. Não é o seu louvor. Não é a sua adoração. Não é a sua vida. É a cruz. Jesus fez na cruz do Calvário tudo que era suficiente para salvar a humanidade. Todo o resto... Ah, pastor, mas eu não tenho que adorar sim, mas eu não tenho que tem sim, mas tudo isso é consequência de alguém que foi salvo pela cruz. Jesus. Nós não podemos acrescentar nada mais na cruz. O que salva o mundo é a loucura da cruz. Paulo chegou numa cultura que prezava muito a filosofia, o conhecimento, a mente humana, a cultura grega. E eles queriam que fosse provado para eles quem era Deus através da sabedoria humana. Os judeus estavam querendo sinais. Me mostra aí então que ele era o Messias. Paulo falou, não vai ter sinais para você, não vai ter sabedoria para o outro, porque o que eu vou pregar para vocês é a loucura do evangelho. Irmão, o que você precisa falar para as pessoas não é sobre o quanto a igreja é boa, mas sobre quanto Cristo é bom morrendo numa cruz por eles. Preste atenção. Vamos para a igreja, por quê? A igreja é moderna. Tem um louvor legal, pastor prega legal, vamos lá, não, você está confundindo, misturando, vamos buscar Deus, por quê? Porque existe uma pregação de uma loucura que aconteceu há 2000 anos atrás, e nós somos todos loucos através dessa loucura, por quê? Porque nós cremos que Deus desceu, se fez em homem, e morreu no nosso lugar. Ei, eu sou doido mesmo, eu creio que não é eu, não sou eu creio que não é o pastor, foi porque Jesus morreu por mim, Ele morreu por você, é a pregação genuína. A cruz precisa voltar a ser o centro das nossas vidas. Aí Paulo falou assim: Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Irmãos, agora, não seria legal nós pregar o Cristo ressurrecto? Não seria mais enfático? Não seria mais... Nós pregamos às vezes isso, né? Tem momentos para isso. Mas o que Paulo está falando aqui, eu quero que vocês entendam que não foi só na ressurreição. Foi na morte que ele pagou o preço. Na ressurreição, ele conquistou o título de Senhor. Na ressurreição, ele voltou ao seu posto de Senhor. Mas foi na morte que ele completou a redenção da humanidade. Foi na cruz, ele falou assim, então você não prega um Cristo vitorioso. Tem igrejas pregando hoje que a igreja vai ser vitoriosa, que nós vamos conquistar o mundo. Irmãos, nem Cristo não quis ser conhecido por isso. Um dia ele vai ser, mas agora ele é Cristo crucificado. Ele é o Cristo crucificado. Nós pregamos a loucura da cruz. Ele falou, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Sabe qual é o poder para a sua vida? Cristo crucificado. Sabe qual é a sabedoria de Deus para a sua vida? Cristo crucificado. Sabe qual é a solução do seu problema? Cristo crucificado. Mas pastor, não é fazer 7 orações, rezar o Pai Nosso, se ajoelhar, ficar orando 3 horas. Não, a solução para o teu problema é Cristo crucificado. Ele crucificado, Ele morreu por mim.
Ele morreu por você. Nós pregamos Cristo crucificado. A cruz é o maior evento, ou o evento de mais importância de toda a história da humanidade. E quando nós tiramos a cruz das nossas pregações, nós nos tornamos um clube de autoajuda. Nós nos tornamos um clube de autoajuda, ou de ajuda aos outros, né? Não seria autoajuda. Nós nos tornamos um clube, nós vamos ali reunir para cantar algumas músicas e para ouvir uma palestra. A cruz é o evento mais importante da história da humanidade. Ela solucionou o maior problema da humanidade. Foi a solução para a raça humana. Foi encontrada num homem morrendo pendurado há mais de 2000 anos atrás. Peraí. Qual é o maior problema da humanidade, irmãos? Vamos lá. Se eu perguntar para qualquer um, é a fome. São as guerras. São isso, são aquilo. O maior problema da humanidade é que ela estava afastada de Deus. Ela estava longe de Deus. E Deus não podia quebrar a sua palavra, violar a sua palavra e voltar a ter relacionamento com o homem. Porque se ele tivesse relacionamento com o homem, ele precisava matar o homem. A cruz solucionou o maior problema da história da humanidade. E qual foi a solução? Um homem morrendo numa cruz, pendurado num madeiro, há mais de 2000 anos atrás. Que doideira é essa? Que doideira é essa, irmãos? Já parou para pensar? Todo o problema da humanidade foi resolvido naquela cruz. Pastor, mas ainda existem problemas. Se toda a humanidade se voltasse para a cruz, os problemas desapareceriam. Nele e somente nele está o pagamento pelo meu e pelo seu pecado. Abra comigo Colossenses capítulo 2, por favor. Já estou terminando, eu prometo. Não prometo não. Não posso prometer não, depois eu passo. Colossenses capítulo 2 é assim, no versículo 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando aonde? Na cruz. O meu pecado, a minha dívida foi cravada naquela cruz. Peraí, você não entendeu? O teu pecado foi cravado. Mas pastor, eu nasci em 95? Eu nasci... Não, falando de você, gente, não de mim. Pastor, eu nasci, Rafael, em 62, e... Pastor, eu nasci agora, como que o meu pecado foi cravado naquela cruz? Jesus naquela cruz, pegou a notinha, o recibo que estava contra você. Sabe o que falava naquele recibo? Digno de morte. Quando ele puxava o recibo do Adaelton, falava, digno de morte. Por quê? Porque pecou. O da Daniele, digna de morte. O da Jennifer, digna de morte. Estava ali um recibo que Satanás segurava, dizendo que eu e você éramos dignos de morte. Mas naquela cruz, Deus pegou todos os nossos recibos, a cédula que estava contra nós, e cravou naquela cruz, e pagou com o seu sangue. Eu e você fomos libertos através da cruz. Aleluia! Glória a Deus! Nele e somente nele estava a reconciliação do homem com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, oh, como eu amo esse texto. Esse é o texto meu predileto, meu texto predileto. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do 18. Ora, tudo isso provém de Deus. Peraí, vamos parar aqui. Algumas coisas provêm de Deus e algumas coisas do pastor Adaelton, é isso? Peraí. Alguma coisa Deus vai fazer e alguma coisa vem da Freedom Church. Não, sério. Não está falando aqui nada de igreja, não. Tem o seu nome incluso aqui, não. Tudo isso provém de Deus. Foi Ele, e só Ele, ninguém mais. Você nem era nascido. Ele, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? De Cristo.
e nos deu o ministério da reconciliação. Então Deus estava em Cristo reconciliando com Ele mesmo a gente. Onde nós entramos nisso? Nós somos alcançados pela graça. A cruz é a maior demonstração de graça. As pessoas querem graça para poder pecar. A cruz demonstra graça para tirar o pecado. As pessoas que eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser. Irmão, se você quer fazer o que você quiser, você não pode viver na graça, porque a graça tirou o meu pecado há mais de 2000 anos atrás. Ai, Jesus. Ei, Jesus! Olha o que fala aqui, a saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os seus pecados, os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, nós somos o quê? Embaixadores em nome de quem? De Cristo. Nós não somos embaixadores em nome da igreja, nós não somos embaixadores em nome do pastor, nós somos embaixadores em nome de Cristo. Pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. A graça foi oferecida a todos e nós agora podemos ter acesso a ela. Agora esse aqui é lindo demais. Aquele que não conheceu o pecado. Irmão, se você puder memorizar um versículo da Bíblia, memorize esse aqui. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Pastor, o que isso significa? Me explica. Aquele que não tinha pecado algum. Lembra quando eu preguei aqui sobre lavar os pés? E com uma toalha, cada vez que ele lavava os pés dos discípulos, a toalha ia sujando e os discípulos ficando limpos. Aquele que não tinha pecado algum, Deus o fez pecado por nós. Como assim Deus o fez pecado? Todo o pecado de toda a humanidade, para todos sempre, estavam em Cristo Jesus. Os seus pecados de ontem, que ele estava lá com você, ele estava lá vendo. Ele viu o que você fez ontem, viu? O pastor não viu, mas ele viu. Os seus pecados de ontem e os seus pecados de hoje durante o culto. Pastor, durante o culto pecar e aqueles pensamentos que nós tivemos. Os seus pecados de ontem, de hoje e para todos sempre, Deus colocou sobre Cristo. Aí o que ele fez aqui? Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que era a justiça de Deus, aquele que era justo eternamente, Deus pegou a justiça dele e colocou sobre mim e sobre você. E Deus pegou o meu pecado e cravou naquela cruz em Cristo Jesus. Irmão, quando Deus olhava para Jesus, Ele estava vendo você, estava vendo a mim, Ele estava vendo todos os pecados que eu cometi, que eu cometeria. Ele estava olhando para Jesus e vendo aquilo que eu faria. E quando Ele olha para você hoje, Ele vê a justiça de Deus sobre a sua vida. É por isso que nós entramos confiadamente no trono da graça. Porque nós não entramos pelos nossos méritos, nós não entramos por aquilo que nós conquistamos, nós entramos pela justiça de Deus que foi colocada, imposta sobre nós. A cruz continua sendo a solução para o problema da humanidade. Nós temos criado tantas coisas, tantos programas, nós temos criado tantas artimanhas, tantas estratégias, tantas coisas para trazer pessoas para a igreja. Irmão, o que nós precisamos é pregar a mensagem da cruz. O que nós precisamos é dizer, você está longe de Deus, mas Deus quer te reconciliar de novo. Como que Ele faz isso? Através da cruz no Calvário. Como que Deus faz isso? Foi necessário a morte do Filho de Deus para solucionar o problema da humanidade. E deixa eu dizer uma coisa para você. A solução continua sendo a mesma. Nunca mudou e nunca mudará. A solução continua sendo a mesma. Se você entrou hoje aqui pensando que o pastor ia fazer alguma coisa por você, você vai sair daqui enganado. Mas se você entrou hoje aqui, clamando o sangue de Jesus sobre a sua vida, você vai sair daqui renovado, restaurado em nome de Jesus. A solução continua sendo a mesma. O sangue de Jesus continua tendo o mesmo poder. A cruz continua sendo o centro do evangelho. Jesus Cristo crucificado continua sendo a nossa pregação. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Fique de pé comigo, por favor.
Jesus, Jesus. Talvez você entrou hoje aqui esperando que alguém orasse por você. Ou você entrou hoje aqui esperando receber algo de Deus. Eu quero dizer para você que tudo que você precisa, você recebeu através da cruz. Tudo que você precisa, você recebeu através da cruz. Não é necessário que ele morra novamente. Hebreus fala, ele não é como os outros sacerdotes que precisavam voltar diariamente para oferecer sacrifícios, mas ele de uma vez por todas se entregou a si mesmo, um sacrifício único para tirar o pecado de toda a humanidade. Não é necessário que ele volte. Aquele sacrifício há mais de 2000 anos atrás, na cruz, no Gólgota, continua tendo o mesmo poder para libertar, para salvar, para restaurar, para mudar a sua vida, para mudar o seu relacionamento com Deus. E às vezes nós viemos, não, eu vou lá na Freedom, porque na Freedom talvez vai ser diferente. Irmãos, não vai ser diferente. Aqui continua sendo o poder da cruz de Cristo sobre nós. É o poder da cruz. Para perdoar o teu pecado, é o poder da cruz. Mas pastor, eu vivo uma vida tão errada. É o poder da cruz. Mas pastor, eu vivo acusações na minha mente, o inimigo me acusando. A cruz é quem liberta da acusação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Escute, a cruz é a solução para os teus problemas. Mas pastor, eu estou enfrentando depressão. A cruz é a solução para o teu problema. Mas pastor, eu estou enfrentando uma enfermidade. A cruz é a solução para o teu problema. Toda a solução necessária para aqueles que buscam Jesus são encontradas na cruz. É a cruz. É a revelação do Filho crucificado. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que servem um Cristo que foi crucificado. Mas é a revelação dele crucificado por nós. É o entendimento que foi necessário o Filho de Deus morrer por nós, para que nós tivéssemos vida. Porque Deus achou por bem crucificar Cristo e colocar todo o nosso pecado sobre ele, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. É a cruz. Agora eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei o que você veio esperando de Deus, mas hoje eu quero te oferecer a cruz. Feche os olhos, por favor. Eu quero oferecer a cruz para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Aqueles que a vida não está fácil e você está pensando em desistir. Eu quero te oferecer a cruz de Cristo hoje. Ele disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você vai encontrar em mim refrigério para a sua alma. A cruz traz refrigério para a alma. A cruz tira toda a pressão. A cruz tira toda a angústia. A cruz, ela tira toda a ansiedade. Você anda ansioso? Eu te ofereço a cruz. A cruz tira a ansiedade da humanidade. Porque quem entende o que foi feito na cruz, o que aconteceu na cruz, não vive ansioso por coisa alguma. Porque na cruz ele conquistou por mim e por você o direito de sermos filhos de Deus. Eu quero te oferecer a cruz. Eu quero oferecer para você uma cruz, e nela um Salvador que morreu por mim e por você. Ele tomou o meu lugar e o teu lugar naquela cruz. Aquelas mãos que foram feridas eram para ser as minhas. Os pés que foram feridos eram para ser os meus. O lado que foi rasgado era para ser o meu. Mas Ele tomou o meu e o teu lugar naquela cruz. Eu quero te oferecer a cruz. Eu não vou te oferecer uma filosofia. Eu não quero te oferecer 3 passos para você ficar melhor. Eu não quero te oferecer 5 passos para você vencer na vida. Eu quero te oferecer um Cristo crucificado.